Olá, pessoal. Eu agora, nesse período aqui de quarentena, eu quero iniciar uma série de vídeos que vão falar sobre, que vão tratar sobre sintaxe. Esse conteúdo, né, que eu trago, ele é voltado para estudantes de letras e eu procuro, né, nos vídeos fazer uma revisão de assuntos que são tratados em aula. Eu sou professora, né, na Escola de Letras da Unirio, então uma das disciplinas que eu estou ministrando esse semestre é sintaxe. Então eu quero trazer, né, para os meus alunos principalmente, mas para quem se interessar também, né, qualquer pessoa que se interesse, qualquer estudante que se interesse pelo assunto, trazer alguns temas, alguns conteúdos que eu trabalho em sala de aula. E eu vou começar fazendo uma série de vídeos relembrando a gramática tradicional, a análise sintática tradicional. Embora não seja esse o foco do curso de sintaxe, né, da universidade, no caso da Unirio, nós lá na Unirio nós trabalhamos com um viés mais linguístico, né, mais descritivo, não tão prescritivo, né, e trabalhamos principalmente com as correntes gerativista e funcionalista, né, de uma forma genérica, né, até porque é um conteúdo muito denso, então não tem como aprofundar tanto, né, num semestre. No entanto, o foco não é fazer análise sintática no método tradicional, né? Descobrir onde é que está o sujeito, predicado, objeto, essas coisas, não é esse o foco. Só que faz parte, né, dos fundamentos, né, para estabelecer assim um conhecimento compartilhado. Eu preciso fazer uma retomada, né, das funções sintáticas, porque elas vão reaparecer, né, no momento em que nós estivermos trabalhando com essas correntes linguísticas, né, com essa análise que não é tradicional. As funções sintáticas acabam aparecendo, né? Então eu quero começar essa série de vídeos sobre sintaxe fazendo uma relembrança, uma retomada da gramática tradicional. E é claro que não dá para retomar tudo, né? Não dá para tratar tudo em detalhes, né? Eu também não quero fazer vídeos longos. Eu quero trazer, né, algumas questões, alguns tópicos, alguns itens que são importantes para seguir adiante, né, com a análise que não é considerada uma análise tradicional, né? Para isso, então, eu selecionei três gramáticas, né? São 4 gramáticas. 3 gramáticas que são consideradas tradicionais e a partir delas eu vou trabalhar alguns conceitos. Primeiro eu vou falar, né, do Celso Cunha e Lindley Sintra na sua nova gramática do português contemporâneo, tá? Vou falar também sobre alguns conceitos que o Rocha Lima vai trazer, tá? Na sua gramática normativa da língua portuguesa. E, por último, quero falar também sobre alguns conceitos que o Evanildo Bechara traz na sua moderna gramática portuguesa. Então, são esses três compêndios, né, que eu selecionei, e vou falar sobre esses 4, sobre os conceitos que esses 4 gramáticos trazem. Para começar, né, eu resolvi partir, né, as temáticas, porque são muitas. Para começar, né, vou começar do início, né, falando sobre o conceito de frase, oração e período, que esses gramáticos trazem, e também o conceito de transitividade verbal, porque não dá para falar de sintaxe, não dá para falar de análise sintática, não dá para falar de oração, de período, sem falar do verbo, sem tratar do verbo e da transitividade verbal, tá? Então, para começar, eu vou falar sobre os conceitos de frase, oração e período e o conceito de verbo e transitividade verbal, ok? Vou relembrar esses 4 conceitos, basicamente, tá?
Começando, né, por Cunha e Sintra. Eu tô trabalhando com a 7ª edição, tá, deles, da gramática deles, e eles vão começar, né, falando, discorrendo sobre o que é frase, sobre o que é oração, sobre o que é período. Do verbo, da transitividade verbal, eles vão falar mais pra frente, né, eu que fiz esse recorte assim. Então, eles definem frase como um enunciado de sentido completo, com uma unidade mínima de comunicação e que se diferencia, né, de um amontoado de palavras. A gente pode pensar, né, que frase é um amontoado de palavras que nós selecionamos, nós temos o léxico da língua, né, nós temos um repertório linguístico, né, internalizado, e aí o repertório lexical, e aí quando nós queremos formular frases, nós simplesmente amontoamos, né, essas palavras e formamos frases. A gente poderia pensar que era assim, mas não é, né? A frase, para ser frase, para ser uma unidade mínima de comunicação, ela segue algumas regras combinatórias, e a sintaxe vai justamente descrever, observar, descrever e analisar quais são essas regras combinatórias que permitem a construção de sentenças e a relação entre as palavras para que nós nos comuniquemos, né? Então, o que vai diferenciar, então, uma frase? Porque a frase pode ser, né, segundo os autores aqui, ela pode ser formada por uma só palavra, quando eu digo fora, socorro, fogo, pode ser formada por mais de uma palavra e pode ter verbo ou pode não ter verbo, né? Mas então, o que diferenciaria, né, uma frase de um amontoado de palavras aleatório? Os autores vão dizer que é justamente o contorno entoacional. Se vocês escutarem, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Se vocês escutarem um ronco, um barulho assim diferente, é o meu cachorro, tá? Que tá por aqui. Ele tá sempre no meu ladinho, tá sempre me olhando, então esse barulhinho de ronco é dele. Ele ronca acordado, ronca dormindo, ronca de qualquer jeito. Então, gente, o que vai diferenciar, né, uma frase de um amontoado aleatório de palavras é justamente o que os autores dizem, os autores chamam de contorno entoacional. Seria a entonação, né, que vai evidenciar a atitude, né, a intenção comunicativa do falante, né? Então, quando a gente fala sobre esse contorno entoacional, a gente está falando de linguagem oral, né, de língua falada. Na escrita, esse aspecto entoacional, quem dá conta disso, e não dá completamente, mas que procura dar conta disso, são sinais de pontuação, né? Que vão delimitar, né, as frases. O uso das letras maiúsculas, enfim, né, os espaços, as pausas, né, mas em termos de língua falada, que é o nosso material original, né, nosso material linguístico original, né, significante, significado, signo linguístico, né, na sua materialidade sonora, a gente pensa, né, que o que delimita uma frase, que identifica uma frase como uma frase, é o contorno entoacional. E aí os autores também prosseguem falando sobre o que é uma oração. E aí é que entra o conceito do verbo, a ideia do verbo, né? O verbo, não tem como falar de análise sintática sem falar de verbo, porque o verbo é o eixo, né? O verbo, a presença do verbo é aquilo que vai definir uma frase como sendo uma oração, porque nem toda frase é oração. E a oração é a unidade preferencial que nós utilizamos para fazer análise sintática, para trabalhar sintaxe, tá? Então, a oração para esses autores, Cunha e Sintra, seriam frases com verbo, né, com um verbo, tá? E isso é um critério morfossintático, né? Quando a gente pensa, né, que a gente define a oração a partir, né, da presença do verbo, a gente está pensando em morfologia atrelada à sintaxe. E esse verbo ele pode estar claro para os autores, pode estar claro ou pode estar elíptico, pode estar oculto.
E o período? O período, quando ele é simples, ele é composto por uma só oração. E quando ele é composto, ele é formado por mais de uma oração, ou seja, ele contém mais de um verbo, tá? E aí, os autores, então, vão falar sobre o verbo, né? Eles vão definir o verbo a partir de 3 critérios. Uma questão, né, que acontece, que é bastante recorrente, né, na gramática tradicional, é a confusão de critérios, é misturar os critérios que definem um determinado item linguístico, né? Então, ora os gramáticos optam pelo critério morfológico, ora eles optam pelo critério sintático, ora eles optam pelo critério semântico, e isso acaba muitas vezes por nos confundir, né? Nós que buscamos estudar, que buscamos beber dessas fontes, que são importantes, que precisamos conhecer como estudiosos da linguagem, mas acaba muitas vezes nos confundindo, né? Então, a questão, né, do verbo, né, com e Sintra, eles misturam os critérios e eles vão dizer que o verbo é uma palavra de forma variável que vai exprimir o que se passa, um acontecimento representado no tempo. Só aí nós temos 2 critérios misturados, o critério morfológico, quando se diz que é uma palavra variável, né? E quando a gente pensa em variável, quando a gente pensa nessa variação, nós estamos pensando em quê? Variação de número, pessoa, tempo, modo e aspecto, né? As desinências de número pessoais, desinências modo temporais, e essas desinências elas se modificam a depender, né, da questão da concordância, né? Onde esse verbo está sendo empregado, né? E eu preciso fazer a concordância, verbo nominal e tal. Então, a partir disso, a gente tem essa variação. Então, verbo, morfologicamente, é uma palavra variável. E semanticamente, é uma palavra que exprime o que se passa, né? Um acontecimento representado no tempo, né? Então, pelo critério semântico, como que eu defino, como que eu diferencio um verbo de outros itens lexicais, né? Eu defino a partir, né, dessa relação, né, entre evento, acontecimento situado no tempo, né? E daí eu tenho a ideia de passado, presente, futuro, a ideia de duração, de completude, de ação acabada, de ação inacabada, né? Isso é critério semântico, que está, né, implicado no morfológico. Agora, sintaticamente, pensando estruturalmente, os autores vão dizer o seguinte, que o verbo sintaticamente não teria uma função privativa. Uma vez que, né, a gente poderia pensar, mas ele não é o núcleo do predicado, mas a gente pode pensar também que o substantivo e o adjetivo também podem ser núcleos do predicado, então ele não tem uma função privativa. No entanto, os autores dizem que ele tem a função obrigatória de predicado, ele integra o predicado, tá? E aí eu pensei assim numa frase tipo, amar é essencial. A gente tem um verbo funcionando como um sujeito, né? Uma oração reduzida e tal. A gente pode questionar, né, até que ponto é privativo, né? É obrigatório ao verbo estar dentro de um predicado. Mas isso são discussões para outros vídeos, outras aulas e tal. Por hora, né, eu estou descrevendo como que os autores consideram o verbo. E aí, para tratar sobre transitividade, a gente já viu o que é frase, oração e período, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transitividade verbal, né, que é um outro tópico que é importante para relembrar as funções sintáticas, né. Os autores vão tratar da questão da transitividade verbal a partir da regência, né?
E eles chamam de regência a relação sintagmática, né, que existe de hierarquização, de dependência entre termos, né? Então a gente vai ter o termo que é regente e o termo que é regido, né? E aí eles vão dizer que quanto à predicação, eles tratam da categoria, quando se fala de predicação, quando se fala de transitividade, a gente pensa em verbos que esses autores chamam de verbos nocionais, e aí não estariam inclusos os verbos de ligação. A gente vai ver que outro autor vai desfazer essa divisão aí, né? O Bechara desfaz um pouco, ele se desapega um pouco dessa divisão de verbos nocionais e verbos de ligação. Mas quanto à predicação, né, Cunha e Sintra vão dizer o seguinte, que os verbos podem ser transitivos, né, quando eles precisam de uma palavra de valor substantivo para integrar o seu sentido, né? Então prestem atenção em como eles definem a transitividade. O verbo transitivo é aquele que necessita de uma palavra de valor substantivo para integrar o seu sentido, tá? Então, o verbo não é suficiente, ele precisa de uma outra palavra que complemente, que integre o seu sentido, correto? E os verbos intransitivos, por sua vez, seriam aqueles que expressam, né, a partir de um critério semântico, tá? Aqueles que expressam uma ideia completa. Vejam que o verbo transitivo é definido pelos autores a partir de um critério sintático semântico, que seriam palavras de valor que seriam aqueles verbos que precisam de palavras de valor substantivo para integrar o seu sentido. Tá falando aí de relação, né, de hierarquização. O verbo intransitivo, por sua vez, é definido a partir de um critério semântico apenas, que é aquele que expressa uma ideia completa, tá? E aí, a regência do verbo, né, e aí eles continuam, né, falando sobre a transitividade, sobre os verbos transitivos, né? A regência do verbo com o seu complemento, essa ligação, né, ela pode se dar diretamente ou pode se dar indiretamente, né? Diretamente, quando tem ali o emprego de uma preposição, e indiretamente é quando não tem o emprego dessa preposição, tá? E aí o que a gente percebe que a ideia de regência é uma ideia, é um conceito, é uma noção sintática. Já a ideia de transitividade é uma noção mais voltada para a semântica, porque tem a ver com a ideia de completude do sentido do verbo, né? Da noção verbal. E a ideia, né, do objeto direto e indireto é uma ideia sintática, porque ela é estrutural, porque ela vai depender. Um objeto direto se diferencia, segundo os autores, o objeto direto se diferencia do indireto pela presença da preposição. Então, isso é puramente estrutural, né? Não existe aí um outro critério, né, para eles, tá? Uma questão, né, que causa bastante dúvida entre os estudantes de modo geral é essa questão aí da delimitação da transitividade verbal. Quando que eu sei que um verbo é transitivo e quando que eu sei que ele é intransitivo, né? Muita gente pergunta, né? Muita gente se questiona, mas como que eu vou saber o que vai me dizer que esse verbo é transitivo ou intransitivo, né? Para os autores, né, a transitividade vai variar, a depender do quê? Do núcleo significativo daquele verbo. Então, eles citam um exemplo do verbo aspirar, né? A menina aspirou todo o perfume, né? Ela faz parte da respiração, né? O aspirar.
E o aspirar a, no sentido de desejar, né? Eu aspiro àquela posição ou aquele cargo na empresa e tal. Para os autores, né, eu tenho aí um verbo que é o mesmo verbo, tá? Mas ele pode ser utilizado como verbo intransitivo, no sentido de respiração, e como transitivo, né, no sentido de desejo, desejar, almejar. Então, vai depender do quê? Do seu núcleo significativo, né? Só que eles não esclarecem isso, né? Como que eu vou saber que o núcleo, qual é o limite desse núcleo significativo? Isso não fica esclarecido pra gente, né? Isso acaba ficando meio vago e tal, e a gente vai ver depois, né, que o Bechara, por exemplo, ele acaba trazendo uma outra perspectiva para isso, que eu acredito que seja menos vaga, né, que seja menos... que seja mais palpável, talvez, tá? E eles dizem, né, e aí eles vão dizer, né, que a transitividade ela vai se exprimir pela necessidade de transmissão do processo verbal a outros elementos, que seriam substantivos e pronomes. Ou seja, o processo verbal ele não está integralmente contido na forma verbal, tá? Então essa é a ideia de transitividade. Para eles existem 3 tipos, né, de verbos nocionais, que seriam os verbos transitivos diretos, que são aqueles que vão selecionar, que vão pedir um objeto direto, que não é regido por preposição. Os verbos transitivos indiretos, né, que seriam aqueles que são regidos por preposição, aliás, 4, né? Tem os intransitivos, né? Que tem o sentido completo, e aqueles que são simultaneamente transitivos diretos e transitivos indiretos, tá? Então, de forma bem resumida, tá? Celso Cunha e Lindley Sintra, sempre confundo o nome dos dois. Eles tratam, né, de frase, oração e período, a partir da presença ou não do verbo, e a transitividade verbal quando, né, resumindo, né, em termos bem genéricos, quando o verbo ele precisa transpor, ele precisa transmitir a ideia do processo que ele encerra a outro elemento, a outro item lexical, vai ser um verbo transitivo. Quando ele não precisar disso, ele é um verbo intransitivo. Ok? Próximo vídeo, então, eu tratarei desses mesmos tópicos, mas a partir daquilo que Rocha Lima vai trazer pra gente. Tá bem?